A formação das famílias tem mudado ao longo dos últimos anos. É comum a gente encontrar as figuras do padrasto e também da madrasta, não é, Arthur, em novos relacionamentos. Pois é, em algumas situações há conflitos com os filhos do primeiro casamento. Como conviver com os enteados? Nós vamos conversar com a psicóloga Karine Lacerda, que é terapeuta de família. É uma convivência simples, complicada, depende do quê? Depende de uma série de fatores, né? Da personalidade dos filhos, dos pais. Eu acho que quanto mais simples a gente conseguir se transformar isso, mais feliz todo mundo vai conseguir ser. Mas como Qual o primeiro passo, Pois né? é, porque é diferente de pai e mãe, não é? Isso tem que ficar bem claro. É completamente diferente, esses papéis têm que ser muito delimitados. Então, assim, os padrastos e madrastas podem interferir na educação dos enteados, mas é uma coisa como uma avó educa, uma professora educa, uma igreja educa, a madrasta também educa. Como é isso? É sem gritar? É sem interferir no momento errado? Eu acho que para todo mundo deveria ser sem Sim. gritar, inclusive com os Claro. pais, né? Mas tem coisas que são da educação básica, por exemplo, aquilo que garante a segurança de uma criança, que tira ela do perigo, aquilo que não deixa ela se expor em situações desnecessárias, que podem ser constrangedoras. Isso o padrasto e madrasta podem fazer perfeitamente, por exemplo, ensinar tarefas, eu quero que você me ajude desse jeito, impor regras, aqui em casa funciona dessa maneira. Agora, aquilo que diz respeito a valores que são mais profundos, como valores familiares transmitidos ao longo de gerações, por exemplo, essa tarefa é mais dos pais, do pai e da mãe. Há uma diferença na nova família, né, na família que é formada por um casal, onde tem um que já tem filhos e o outro não, ou que também tenha filhos, em relação à família de origem, a família que antes era intacta entre o pai e a mãe daquela criança. Então, assim, as regras mudam também, porque cada um vem com uma bagagem completamente diferente e a gente tem que combinar. Mas na casa do meu pai pode e na casa da minha mãe não pode, mas na casa da minha mãe podia, por que que eu não posso aqui? Então, isso tem que ser bem Quer dizer, dosado, conversado. combinado. Portanto, a boa relação entre o pai e o padrasto e a mãe e a madrasta tem que ser muito bem efetuada, né? O que Ajuda nem sempre, muito, né? O que nem sempre é possível, Nem né, Arthur? sempre é possível. Se há, por exemplo, o rompimento de um relacionamento anterior, onde há algum tipo de mágoa, algum tipo de dor que ficou para trás e talvez não tenha resolvida, talvez essas dores sejam curadas com o tempo. Outras vezes isso não é possível. Agora, seria o ideal que o padrasto tivesse um bom relacionamento com o pai e a madrasta também um bom relacionamento com a mãe. Para que se saiba também se tem liberdade. Olha, seu filho caiu, machucou, teve uma febre quando estava comigo, eu estou preocupada porque me relatou tal história da escola e eu achei que não está legal. Então, de repente, isso é importante, essa troca, porque é uma situação conjunta, onde todo mundo está participando O filho de uma se sente mais determinada seguro forma. também, Com né? certeza. Mas acontece muito o contrário, né? O pai fala mal da madrasta, não é? O pai fala mal do padrasto com o filho, né? O filho deve contar isso em casa, deve tentar resolver, né? Quando a mãe fala mal da madrasta. O que acontece nas situações, Isabela, é o que a gente chama de lealdade dividida. Porque se a mãe fala mal do pai, ou o padrasto fala mal do pai, se a criança for leal ao pai, ela está sendo desleal à mãe. Sim. E vice-versa. Né? O ideal seria que houvesse uma conversa para dar a essa criança a liberdade de dizer: eu quero participar desse assunto ou não quero participar desse assunto. Lembrando sempre que a conversa entre adultos é de adultos. Né? Achei interessante o tema desse programa porque eu tenho 2 enteados de 10 e 18 anos. Tem coisas que os adultos precisam de conversar e que a gente diz: olha, não é para vocês participarem, vocês não têm que se preocupar, quem preocupa com isso são os adultos, são os chefes, são os que comandam essa casa. Então, vivam a vida de crianças, vão brincar, que essas negociações são feitas entre os adultos. Isso dá para a criança a liberdade de se afastar no momento em que ela se sente desconfortável. Isso é conversa de adulto, eu não quero escutar, eu não quero dar minha opinião, não quero participar. Agora, alguns pais padrastos ou madrastas, aliás, tentam disputar o carinho, o afeto do enteado em relação ao pai e à mãe. É muito Isso é comum. saudável
ou não? É muito comum isso acontecer. Eu acho que a grande questão é uma questão de maturidade emocional e afetiva, né, Arthur? Porque a emoção, ela vem e te arrebata. Ela é genuína, ela vem de qualquer jeito. Natural, né? O que fazer com essa emoção é que é o importante. Então, se eu estou me sentindo enciumada porque alguém, o meu marido está mais com os filhos dele do que comigo, eu tenho que saber que há o tempo dele ser pai e o amor é diferente do amor que ele sente por mim. Vai ter um momento onde a gente vai ter o nosso tempo juntos. É difícil compreender isso mais pelo lado da criança, porque o adulto tem a emoção e consegue lidar com isso. Para a criança é mais difícil. E aí? Porque a emoção vem e ela não consegue muitas vezes se expressar. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é conversar sobre sentimentos. E a melhor forma de se conversar é dizer dos próprios sentimentos. Eu fiquei desconfortável quando eu vi tal coisa, eu fiquei chateado, e você? Então a criança se sente segura para também falar do próprio sentimento, porque isso normaliza, a criança entende como sendo comum que aquele sentimento ruim possa fazer parte da gama, né, do repertório de sentimentos que ela tem. Então ela poder dizer também, eu também não gostei, eu gostaria que fosse da tal forma, o que a gente pode negociar, né? o que se pode fazer e rever regras que podem ser refeitas a cada vez que se fizer necessário. O tempo é um aliado aí dessa relação, né? O tempo é um aliado, porque à medida que a gente amadurece, o nosso repertório vai crescendo, né? De soluções boas. Ok, dona madrasta. Eu sou boadrasta. Boadrasta. Obrigada. Obrigada a viu? vocês. Boa tarde.